Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja TV de Veja.com e essa sexta-feira é um pouquinho diferente das outras, porque a gente aqui mexeu um pouquinho na programação e a partir de agora teremos debate nas sextas-feiras, reunindo os nossos colunistas. Por quê? Porque tem tanto fato da semana para discutir e, claro, você já termina a sua semana, começa o fim de semana muito bem informado e muito bem politizado aqui em Veja. Augusto Nunes, Ricardo Sete, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar... Com a gente está tudo, tá tudo bem com vocês? Para quem que não está bem, Augusto? Essas mensagens subliminares que você já começa, não está bem para quem? E a presidente Dilma, que nem assumiu ainda e parece fim de mandato. ela só disse tudo bem porque é um cumprimento. É impressionante. Né? Só porque é um cumprimento. Olá, Dilma, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Gente, então vamos começar aí pelo fato que assustou o PT. Deixou o PT assim, ó, tremendo, que foi o discursão de Aécio Neves na tribuna do Senado. Ele voltou cheio de músculos e fez um discurso duro. A gente já discutiu isso durante a semana. Ele disse, olha, o combate à corrupção vai ser implacável e eu não vou conversar com ninguém enquanto não tiver investigação séria e firme envolvendo o Petrolão. Uau, hein, Sete? Tem uma série de coisas que a gente poderia ressaltar de uma posição firme. Uma delas que eu gostaria muito de ver, aproveitando que a gente vai ter uma bancada de senadores, novos senadores muito bem preparados, com votações enormes, como José Serra, como o senador Anastasia de Minas Gerais, como a reeleição esplêndida do senador Álvaro Dias, seria o Senado passar, esse grupo de senadores e a oposição serem mais aguerridos no sentido do Senado exercer as suas funções constitucionais direito. Por exemplo, o Augusto estava comentando que já deram um recado para o presidente de que alguns nomes cogitados para o Supremo terão dificuldades de passar no Senado. Por exemplo, exercendo a função real de realmente questionar os nomes indicados para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, isso aí é uma coisa meio uma comédia, porque em 125 anos de República, um ministro foi rejeitado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. Hoje ele é nome de rua no Rio de Janeiro. Barata Ribeiro, que era um médico e tinha notável saber jurídico, porque estudou direito também, mas foi rejeitado pelo Senado meramente como uma represália para as violências e truculências cometidas contra o Legislativo pelo então Marechal de Ferro, o presidente Floriano Peixoto. Ponto. Ninguém nunca foi rejeitado. Mesmo os ministros mais medíocres, como o Dias Toffoli. Nos Estados Unidos, cada indicação, o presidente da República fica com um frio na barriga, porque foram rejeitados 12 vezes ministros Supremo indicados pelos presidentes dos Estados Unidos. Não tem sabatina. Não tem sabatina, é uma conversa com o padre. Senhoras, eles homenageiam o saber jurídico, ele não sabe nada. Não questionam nada. Você sabe que o Arthur Virgílio, que é prefeito de Manaus, foi líder do PSDB no Senado, acabou sendo trollado, como se diz na internet, por Lula e o PT, fez a meia-culpa aqui numa entrevista que você vai acompanhar no domingo aqui em Veja. Ele disse, olha, a gente realmente tinha que sabatinar com um pouco mais de força. E eu faço a meia-culpa, porque eu também era ali uma conversinha de compadre. E agora a coisa tem que ser diferente, uma vez que a oposição é diferente. Sabe quem brincava de inquisidor, sério, tá? O Demóstenes. Sim, Demóstenes. No seu infinito cinismo. Enquanto a gente se iludia, né, achando que ele era então ele fazia. Eu acho o seguinte, a bancada da oposição no Senado já avisou que não passarão nomes como o do Luiz Inácio Adams, que é o chefe da Advocacia Geral da União, exato, e militante governista do PT, e o José Eduardo Cardoso. Não podem passar. Porque são... Não podem passar. Ninguém se livra desse passado. Eles são petistas. São políticos, militantes. Claro. Né? Agora, eu queria lembrar, eu li em algum lugar hoje, que o governo só poderá nomear 5 ministros para o Supremo, porque saíram mais cedo 2 nomeados pelo Fernando Henrique Cardoso. Nelson Jobim e Ellen Grace, 10 anos antes. Isso é um ato irresponsável. Sabe, eles sabiam quem é que entraria no lugar deles. Desistiram da guerra, né? Exatamente. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado. E mesmo Joaquim Barbosa poderia ficar também. Fiquei muito decepcionado com o ministro Joaquim Barbosa e com o ministro Ellen Grace. O Jobim, apesar de ser um mau ministro, na minha opinião,
de qualquer maneira, tinha alguma independência. Independência essa que se mostrou um pouco frágil, porque logo ele foi ser ministro da... Mas esse é louco, Dilma, né? Ele saiu para ser conquistador da Amazônia, né? Agora, gente, esse recado domador de gibô, sucuris. Augusto, esse recado que você disse que os senadores já deram, que alguns nomes não passam por ali, não é algo comum. Quer dizer, o Senado também agora acordou, depois que a Aécio Neves virou oposição de verdade, é isso? Eu acho o seguinte, não é que acordou, eles estão preocupados com a reação popular. Sim. Porque só faltam algumas coisas aí, né, que ainda não foram para o governo, que ainda não foram aparelhadas. Parte da imprensa, cada vez menor, eles sonham com a censura à Veja, e o Supremo está quase. Está mezzo-mezzo, né? O Congresso, eles ficam espertos quando tem gente na rua, quando a pressão é muito grande. O Congresso é sensível. Não é? O que vai ver é o seguinte no Senado. Embora minoritária, a bancada da oposição tem essa boa imagem. E pode fazer barulho, né, Augusto? E a do PT é uma das mais medíocres da história. Hoje eu tenho uma foto que mostra os senadores do PT reunidos com o Lula. Você não vê um conhecido ali, um político. Não, mas são esses estão condenados a despontar para o anonimato. É impressionante. Tirando o Suplicy, que sempre será famosíssimo. A gente não tem nem caricato, você vê porém, lá no né? meio, a Gleisi Hoffmann cada vez mais tímida, porque pesa, né? Eu acho que a senadora Marta Suplicy, com todas as diferenças que tem de opinião que eu pudesse ter com ela, não é uma senadora de peso, assim, mas rara, é uma exceção no PT, né? É uma exceção. É uma exceção. Um medíocre ex-ministro da Saúde lá, Pernambuco. E os experientes senadores do PMDB sabem para onde o vento sopra. Tá? E eles estão percebendo que se associar ao governo Dilma é, no mínimo, uma ideia arriscada. Agora, a gente começou lá da notícia principal do início da semana, vamos para o fim. E depois eu volto para o meio. Aqui a gente não segue ordem, não. O seu Guido Mantega, ministro pré-demitido, vai dar uma passeadinha na Austrália primeiro, porque ninguém é de ferro, né, gente? Pelo amor de Deus. O que é? Augusto, não seja maldoso, cansado, entendeu? Ministro. O que é isso? Eu acho impressionante esse veneno de Augusto Nunes. Deixa o ministro pré-demitido dar uma passeadinha, olhar uns cangurus lá na Austrália, mas hoje ele andou falando que vai cortar, o governo vai cortar despesas, que vai atingir subsídios do BNDES, que vai ter gasto cortado do seguro-desemprego, abono salarial, auxílio-doença. Companheiro? E auxílio funeral, precisa combinar com os mortos, né? Como assim, companheiro? Auxílio funeral também, que é não sei quantos bilhões. Então, quer dizer, tem que combinar para o pessoal não morrer, não é? Você já imaginou se fosse o Aécio eleito presidente fazendo isso? É o morto-vivo que fala como ninguém, né? Tem planos. É o zumbi, é o agonizante que projeta o futuro. É um caso terminal. Agora, é uma sequência de notícias desastrosas que atingem o governo federal e, claro, em última instância, vão atingir a gente, mas que jamais seriam notícia nesse momento se o eleito fosse Aécio Neves. Só ia essa notícia a partir de 1º de janeiro de 2015. É uma atrás da outra. Quer dizer, tudo que foi combatido. Eu atrapalhei você fazendo a brincadeira dos mortos, mas você podia até repetir para o pessoal que não tá sabendo ainda o tipo de coisa que vai ser cortada. É auxílio funeral. Seguro-desemprego, auxílio funeral, abono salarial, auxílio-doença, tesoura em tudo. E como é que o governo pode programar essas coisas, né? Eu fiquei estarrecido. Eu ouvi no rádio o ministro falando desses cortes. E outra coisa assim, ele disse que a inflação está sob controle, que o aumento do preço da gasolina e do diesel vão ter um impacto de 0,1% por ano na inflação. Eu acho que nem a senhora, sua mãe dele, sua santa mãezinha, pode acreditar no negócio. Não é possível. Quase que o 7 da... A verdade. Não é possível. Quem fixa a política econômica é a Dilma. Ela se acha uma grande economista. Exatamente. Né? Agora, é surreal o Brasil, porque estava tudo bem até o dia 26. Até o dia 26 de outubro, 5 horas da tarde. Agora ela diz que precisa fazer a lição de casa. Começa a mexer em várias coisas. Que é o que ela dizia que o Aécio iria fazer. Não tem ministro. E vai para a reunião do G20 com o ministro que já não pode falar mais nada porque ele foi demitido, inclusive, pelos jornais.
E há estrangeiros. Há meses. Ele não acerta nada, né? Nenhuma previsão. Vai lá. Então é muito doido, porque enquanto isso, o Lula quer mudar as coisas para acertar para 2018. Mudar o quê? Ninguém sabe. Agora, o Aécio Neves, eu entendo a alegria dele. Não é só o alívio pelo fim da campanha, não é só o orgulho pela votação, é também... Ele está descobrindo o que ele ia pegar, né? Sim. O tamanho do abacaxi, né? Imagina. Aquela brincadeira que a gente fazia aqui na redação. Quer dizer, a herança maldita, a Dilma acabou deixando para ela própria, né? Porque era realmente uma herança maldita. Dela, e ela vai ter que já administrar. E o Lula vai tentar saltar, vai começar a culpá-la na primeira chance. É possível. Porque ele vai querer ser candidato. Para consertar a herança maldita da Dilma. Eu não sei não, Augusto, eu não sei. Ele não tem compromisso eu com acho, nada. Vamos discordar aqui um pouquinho, até que enfim a gente discorda alguma Acho coisa. que ele não vai conseguir, mas ele vai tentar. Porque se Dilma entregar para o Lula um governo pior do que foi o primeiro dela, e é o que tudo indica, ela vai conseguir entrar para o Guinness Book de ter um segundo governo pior do que o pior governo da história desse país. É genial. Né? O Lula não vai ter força, já está enfraquecido, não vai ter força política para dizer assim, olha, com que moral ele vai dizer, eu coloquei essa mulher no poder. Ela me entregou o país em pandarecos. Como é que eu vou fazer? Olha, que não me ouviu. No Brasil, o Augusto sempre cita a frase do Ivan Lessa, que no Brasil... A cada 15 anos, nós esquecemos tudo que aconteceu nos 15 anos anteriores. A coisa está acelerando tanto que já está nos 15 dias. É verdade. Basta lembrar o Maluf, diz assim, nunca mais votem em mim se o Pita não for um grande prefeito. Foi um desastroso prefeito e o Maluf falou, não é bem isso. Mas o povo cumpriu por combinado. Nunca mais votou. Mas ele se elegeu deputado. Então, quer dizer, o Lula, eu acho que o Lula dá um nó nesse pingo d'água. Tranquilamente, o Lula não tem compromisso com nada. O Lula pode daqui a uns 2 anos começar Acho que vai quebrar a cara. Daqui a uns 2 anos ele pode começar a fazer oposição até a Dilma, criticar, dizer que não está fazendo um governo popular, que está tomando medidas neoliberais. Ele pode fazer isso, ele pode perfeitamente fazer isso. Depois, passadas as eleições municipais, ele começa a criticar a Dilma. Olha, depois de ser eleito nos braços... compromisso com a verdade. Depois de ser eleito nos braços do povo, voltar pela segunda vez aos braços do povo, eleger Dilma Rousseff, que não se elegeria nem vereadora de uma microcidade desse país. Se Lula voltar a disputar em 2018, com Aécio mantendo a força que hoje apresenta, vai tomar uma surra de relho, né? Como se diz na... Tudo isso é muito precoce da gente anunciar, porque não sabemos como o Aécio vai fazer para manter esse pique durante 4 anos, não sabemos como é que vai correr. Até a saúde. É o desafio, né, a própria saúde. O Lula vai estar com 73 anos. Eu acho que em 2018. A crise vai ser permanentemente abastecida por escândalos. Mas, sobretudo, o Petrolão. Só o Petrolão já bastaria. Mas há outros que surgirão ou já estão aí à espera de apuração. E o clima é esse, você percebe em São Paulo, conversando com pessoas da rua, em qualquer lugar, o clima, o antipetista, ele se agrava. Os motoristas de táxi continuam falando em eleição. Em qualquer lugar que você vá, as pessoas... Já tem um objetivo próximo, tirar o prefeito. Tirar o prefeito. Então, a situação do Lula vai se agravar, sobretudo em São Paulo. Bom, vamos voltar para o meio da semana. A resolução do PT, uma carta linda escrita por um descendente de Stalin, né, em que nós fizemos, inclusive, aqui um comentário sobre isso, em que diz o seguinte, olha, o PT quer controlar a mídia, quer controlar todos os órgãos ligados à economia, inclusive o Banco Central, todas as riquezas do Brasil estarão nas mãos. Quer ter hegemonia sobre a sociedade. Quer ter hegemonia na sociedade. Né? Como é que é? Que o 7 radicalizou. O 7 radicalizou. Nessa conversa sobre o 7 radicalizou do PT. Não foi lá que você comentou o que é o PT? Um documento escrito por Pulhas. Um documento escrito por Pulhas, 7 radicalizou. E aí, a Dilma, presidente, já reeleita, ontem à noite, disse o seguinte, eu não represento o PT, eu represento a presidência da República. Isso, num primeiro momento, né, para quem ouviu, falou, tudo bem, é isso aí mesmo. Né? Ela, apesar de ser a maior representante do PT no Brasil com mandato, né, vamos deixar o Lula de lado, com mandato, ela representa a presidência e não o partido. Então, foi feito um coro
do deixa disso dentro da cúpula do PT. Mas o clima esquentou e, como se diz aí no jargão popular, o bicho está pegando. Por quê? Porque a cúpula do PT, que já está desgastada, o partido já está menor, saiu menor das ruas, perdeu deputados federais, teve dificuldade de eleger, né, nos estados, inclusive aqui em São Paulo. Aí veio a presidente e diz isso. Dentro do partido, entre PT e presidência, a coisa está complicadíssima, Ricardo Sete. E aí? Eu acho que isso combina com coisas que estão acontecendo, rumando numa mesma direção. Então, no caso, por exemplo, essa declaração da presidente Dilma reflete um pouco também a história dela, que ela é recente no PT, ela é proveniente do PDT. Depois que ela largou a luta armada e começou cumpriu sua pena na prisão, voltou à vida civil, voltou a estudar, etc., ela terminou tendo ali um período no MDB, trabalhando com o MDB. Depois ela se integrou, quando foi fundado, aos quadros do PDT. E só em 2000 ela foi para o PT. Ela não é considerada uma pessoa íntima da curriola que fundou o PT. E interessante que eu até fiz um post que não foi muito acompanhado pelos leitores, não prestaram muita atenção, mas mostrando que a presidente está visivelmente aliviada de ter se livrado do ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da presidência, que na verdade, como nós já até dissemos e escrevemos, Augusto, ao longo dos anos, era o espião do Lula dentro do Palácio do Planalto, né? Era uma espécie de guardião do lulismo, dos interesses de Lula junto à presidente. Sempre buzinando no ouvido da presidente. Coroinha de missa negra. E a presidente andou comentando com pessoas também o quanto está cansada de ser vista como um mero fantoche do próprio Lula. As relações dela com o Lula já foram melhores. Essa declaração de que ela não representa o PT, mas é mais um passo no sentido de ter uma coisa mais isenta. Há uma rusga ali. Talvez ela esteja pensando mesmo em um certo diálogo, em estender a mão, para ver se melhoram as coisas. Porque... aliás, a gente precisava falar da proposta de diálogo, né? Só para completar o que você o caminho de radicalização do PT... Nessa mesma entrevista que você mencionou, que foi publicada hoje, né, pelos jornais, ela citou uma vez, o repórter da Folha anotou, um dos jornalistas da Folha, uma vez o nome do Lula, mas de passagem para dizer... viajamos para tal lugar, ou eu o encontrei em tal lugar, uma vez. Pela primeira vez na história, ela citou uma única vez. Isso tudo, essa situação que a Joyce descreveu, você está confirmando, tromba também com o desejo manifesto do Lula de dizer que vai estar mais presente no segundo mandato da Dilma. Meu Deus do céu, mais ainda. Quer dizer, a presidente, por mais que seja... Eu vejo a presidente como uma espécie de soldado. Ela cumpre missões, ela é estoica. Ela aguenta o tranco. Por mais que ela seja assim, ter o Lula de novo, ela tendo sido eleita, feito campanha, bem ou mal, mas foi eleita, tendo o Lula de novo ali em cima, a sombra do Lula, o Lula se metendo, vai chegar uma hora... Com a ex-primeira-dama Marisa Letícia estimulando. Vai chegar uma hora que isso realmente não vai perdurar, não é possível a pessoa ficar tanto tempo submetida a um sujeito que já não é mais nada, né, em termos de exercer cargo oficial, quer dizer... Não pode, né? Uma presidente, como se fosse um co-presidente da República. Fala do diálogo, Augusto. Você queria falar do diálogo? Eu acho que essa história do diálogo, o Aécio usou o que é um surto um surto não, é mais uma manifestação de insinceridade. É absurda. O PT não dialoga com ninguém, a Dilma também não dialoga com ninguém, não dialoga nem com parentes, nem entre eles, nem com o neto, nada. O Aécio matou a pau, disse assim, não, antes, pré-condição, precisa mostrar que vai ser esclarecido o Petrolão. Matou por aí. Eu fiquei preocupado ontem quando soube da tal reunião da CPMI, Petrobras, vamos esclarecer, em que teria sido feito um acordo para que tais e tais... Noticiazinha mandrake, hein? Pessoas não fossem ouvidas e tal. O Aécio vários leitores se queixaram, vamos chegar lá. O Aécio Neves já chegou e deixou muito claro que tem nada disso de livrar a cara de ninguém. Agora, acho que você pode esclarecer a questão técnica, né? Houve na verdade é o seguinte, o que erro me parece... no noticiário, como sempre acontece um erro no noticiário. Uma distração, né?
uma distração. Sempre. Mas me parece... Na entrevista da Dilma, eles sempre acertam. Me parece o seguinte, que essa CPMI, tanto a CPI do Senado como a CPMI não vão dar em nada. É tudo uma farsa. Porque o governo tem controle, tem um maior número de parlamentares, tem o controle disso, o relator, o Marco Maia, sindicalista, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Um prontuário que diz tudo. A Justiça não pode liberar, por razões legais e constitucionais, os resultados da delação premiada do Paulo Roberto Costa para a CPMI. Então, o PSDB sabe que não vai dar nada. Isso aí é só para... é uma encenação. O PSDB, obviamente, está apostando suas fichas no inquérito policial e na investigação conduzida pelo Ministério Público sobre a égide do juiz Sérgio Moro. Isso, sim, é uma coisa séria que vai ter resultado porque o juiz é independente, o judiciário é independente, apesar de tudo no Brasil ainda consegue ser, temos ainda instituições, ali que vai o negócio vai pegar. Quais são as etapas, Sabrada? Depois de ouvidos os depoentes... Não, vai pro... eu acho que, eu não sei como a coisa é conduzida dentro de um grande sigilo, por razões legais, eu não sei se o Paulo Roberto Costa, provavelmente não chegou a essa fase, mas vai ter a fase em que o Paulo Roberto da Costa e o Alberto Youssef terão que trazer provas ao juiz de tudo isso, gravações telefônicas, documentos. Algumas já foram apresentadas. Sim, alguma coisa. Mas então, quer dizer, ele vai ter uma fase em que ele vai ver se as provas fornecidas batem com as declarações feitas. A partir daí a coisa vai andar com... É isso que é importante. A expectativa é que em março isso chegue no Supremo, que é onde tem as figuras com foro privilegiado, no caso deputados, senadores, e como Dilma Rousseff e Lula foram citados pelo Alberto Youssef também, se houver alguma prova, também serão investigados e julgados pelo Supremo. Aí vai haver audiências, vai haver a oportunidade dos advogados de defesa entrarem com os contraprovas, com testemunhos e tal. Não, e aí a coisa vai demorar. Esse fantasma tenebroso, né? Essa nuvem cinzenta vai perdurar. O que é péssimo para o governo. Vai perdurar pelo governo fora. Eu queria... Pode fazer um registro? Pode fazer. Nosso tempo está quase acabando. Registra, Augusto Nunes. Simples. Nenhuma das propostas bolivarianas do PT vai passar. Digo isso para tranquilizar aí os que nos acompanham. Não tenha dúvida. Pelo seguinte, antes quando a gente era maior o preconceito contra o homossexualismo e tal, tinha uma expressão que eu achava ótima, assim, o amor que não ousa dizer seu nome. Né? Exato. O PT é assim, é a ideologia que não ousa dizer seu nome. Eles são todos comunistas. Sim, da velha guarda. Os que propõem da velha guarda, stalinistas, herdeiros, o que é de pior, e fingem, ainda que é possível você refazer o Muro de Berlim. Não vão conseguir nada. Aposto, pode me cobrar depois. Eles são tão comunistas da velha guarda que eles estariam apedrejando o presidente Mikhail Gorbachev, se fosse hoje. E eles não deixam a palavra democracia andar sozinha. Isso que é interessante, como a ditadura. Ditadura era democracia relativa. Eles, democracia popular. Como eles sabem o que é bom para o povo, é a democracia deles. Para fechar, uma semana então boa para Aécio e ruim para Dilma e PT? 7. Eu acho que temos um longo caminho pela frente, né, Joyce? A semana, sim. Eu acho que foi uma semana favorável para a oposição, foi de boas notícias e de bons ventos para a oposição e para o Aécio, e uma semana com muitos problemas para o governo. Mas aí temos muito tempo pela frente, a Dilma nem terminou o seu primeiro mandato ainda, né? Quem estará mais feliz deste fim de semana? Aécio Neves. Muito bem, Ricardo Sete, Augusto Nunes, comentando aqui rapidamente os fatos da semana. E hoje aí a grande notícia é que o Guido Mantega, o ministro pré-demitido, que vai passear na Austrália, diz que vai ter um monte de corte de custos, aquilo que eles haviam dito que não iam fazer, assim como haviam dito que não ia subir o juro, assim como haviam dito que não ia subir a gasolina, assim como haviam dito tudo o que estão dizendo agora. Sete, levanta o dedinho assim, fala, Sete. Só para encerrar, eu esqueci de uma coisa importante. Queria deixar aqui registrado minhas homenagens ao ministro Gilmar Mendes pela coragem com que ele se manifestou com todas as letras a respeito do perigo de termos um Supremo Tribunal Bolivariano.
Isso foi, eu acho extraordinário. Quer homenagear alguém também, Augusto Não, Nunes? queria saber se vocês estão dizendo corretamente a palavra desmilitarização. Entendeu? Eu aprendi, desmilitarização. Que bonito. Viu, Augusto Nunes? Você vê que eu estou sofrendo bullying nessa bancada por Augusto Nunes. Tuiteiros me defendam, @Joyce Hasselman, tá? Por favor, que Augusto Nunes está fazendo bullying comigo desde o dia em que eu não consegui falar desmilitarização. Eu quase entrei aqui porque você, na hora de socorrer, você teve de fazer como fazem os candidatos àqueles programas soletrando, assim, desmilitarização. Porque se bobeasse também tá pensando. Você vai ver o que eu vou aprontar com você ainda, porque tem gravação aqui de Augusto Nunes que ainda não foi pro ar, gente, mas eu prometo que eu vou entregar aqui pro nosso internauta. Você sabe que a programação aqui em TVEJA, tvdeveja.com não para, então a gente termina essa sexta-feira com muito bom humor, né? Porque política também tem que ter um pouquinho de bom humor. Agora, tem uma entrevista especial para você na segunda-feira com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, é ácido, e ele fala, claro, de política, fala de mulheres, fala das mulheres mais feministas, fala de Dilma Rousseff. Será que Dilma é feminista na visão do filósofo? Ele vai responder tudo na segunda-feira. Amanhã é dia de salto agulha, hein? Quem será que vai encontrar o salto agulha no meio do caminho? Quer apostar, Augusto? Você que é você que fica fazendo isso comigo aqui no ar. Quero esperar. Uma aposta, Ricardo Sete? Não. Não, sem apostas. Sem aposta. Quem levará o salto agulha de sábado, você vai ficar sabendo amanhã às 9 da manhã. E domingo, uma entrevista com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que foi um dos nomes mais fortes, aguerridos da oposição, foi líder do PSDB no Senado e que me conta quais são os planos dele depois de deixar a prefeitura, hein? Você vai ficar sabendo amanhã. Muito obrigada pela companhia de todos. A programação não para. Ótima noite. Boa noite, Sete. Boa noite, Augusto. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, gente.